Seria o Deus do Antigo Testamento um Deus mau, que mata as pessoas e que faz guerras e destruição? Eu já vi muitas pessoas dizer que o Deus do Antigo Testamento, do qual a Bíblia apresenta, é um Deus muito perverso e muito mau por matar várias pessoas. Mas e se eu dissesse a vocês que essa interpretação não é a interpretação verdadeira sobre Deus? Durante o longo tempo que eu passei na teologia, eu estudei muita coisa e vou tentar aqui passar para vocês basicamente como nós entendemos esse Deus. E eu não estou obrigando a você a concordar comigo. Primeiro, é importante entender que o Antigo Testamento, tanto o Antigo quanto o Novo, mostra que Deus ele é santo e que ele não tolera de forma alguma o pecado. Não há uma conciliação entre Deus e o pecado. São coisas totalmente diferentes. Isso significa que Deus não tolera o pecado e age contra ele. As pessoas que vivem dizendo que Deus é mau e que falam isso de Deus, geralmente não conseguem interpretar a Bíblia e ler de fato o que é que a Bíblia quer nos dizer. Muitas das mortes que aconteciam no Antigo Testamento, se vocês forem notar, estão relacionadas ao julgamento divino de Deus sobre os povos e os indivíduos daquela época. E aqui é um grande erro das pessoas em achar que aqueles povos eram pessoas que eram inocentes. Isso aqui é um grande erro. Aqueles povos de antigamente que viviam em Canaã, os moabitas, os amorreus, os jebuseus, todos aqueles povos que Deus ele mandava destruir. Se vocês forem ler e ter uma leitura realmente profunda sobre a Bíblia, vocês vão ver que eles viviam em idolatria, um pecado extremo que eles cometiam, violências, práticas imorais. Como exemplo disso, vocês podem estar lendo aí Deuteronômio, capítulo 9, do versículo 4 ao versículo 5. Outros textos da Bíblia nos mostram que o que aqueles povos faziam aborrecia a Deus, porque era um pecado extremo. Segundo as Reis, capítulo 16 e o versículo 3 mostra isso. Segundo as Crônicas, capítulo 33 e o versículo 6. Para vocês terem uma noção, aqueles povos que idolatravam e que adoravam Moloque, por exemplo, eles pegavam seus próprios filhos e sacrificavam e matavam para aquele Deus. Isso era mal perante o Deus Todo-Poderoso. E observe que eu estou falando algumas coisas. Aqueles povos também queriam destruir o povo de Israel. Se Deus ele ficasse parado, o povo de Israel iria ser destruído. E o povo de Israel foi justamente o povo do qual Deus ele separou, ou seja, ele escolheu para que através de Israel o Messias, ou seja, Jesus Cristo, viesse a nascer e com isso a salvação alcançasse a todos. Então observe que esse Deus que nós vemos lá no Antigo Testamento, ele tinha os seus motivos. Não era à toa um Deus sanguinário, muito pelo contrário. Ele precisava preservar os israelitas, ele precisava proteger os israelitas daqueles povos, porque da descendência de Israel viria Jesus Cristo, o Messias, que era o plano de Deus desde o princípio do mundo, para que através de Jesus Cristo todos os seres da terra pudessem alcançar a salvação. Então observe que a Bíblia ela tem uma explicação do porquê que isso acontecia. Sem contar, claro, que Deus é um ser justo e que tudo que ele faz, ele está apenas praticando o seu ato de justiça. Então não há